Olá. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Luiz. Olá. Oi, Jéssica. Boa noite. Ó. Nossa convidada chegando. Deixa eu só dar um ok para ela. Olá, Luísa. Olá! Boa noite. Tô me ajustando Boa aqui, tô. noite! Calma aí que eu tô com meia Ai, testa para fora aqui. Minha testa é grande, mas tá muito para fora. Pera aí. peraí, vamos se organizar aqui. Vamos se ajeitar para ficar bonita na foto depois. Aham. Então, o pessoal tá entrando. Uhum. Deixa eu dar um ok aqui. Bom, vou começar me apresentando então. Eu sou Olga Letícia, sou psicóloga, terapeuta de família e coordenadora de comunicação do Infapa. E estou aqui recebendo a Luísa. Luísa é nossa convidada hoje. Me corrige se faltar alguma coisa, Luísa, porque teu currículo é longo. Então, a Luísa Piccoli é psicóloga pela PUC, terapeuta de família e casal e indivíduos pelo Infapa, especialista em saúde da família e da comunidade pelo Grupo Hospitalar Conceição, especialista em saúde mental e redes e mestra em saúde coletiva pela Unicinos. É isso? Falei É tudo? isso, é Mas eu acho que isso. o mais importante é que é terapeuta online e participa do núcleo, membro do núcleo de terapia, psicoterapia sistêmica online do Infapa. Né, Luísa? Exatamente, exatamente. Gostaria então de agradecer o convite, né? Tô aqui com meu coração, olha, bem disparado. É a minha primeira live, então tá sendo um baita de um desafio a gente já fazer, eu já começar fazendo a live pelo Infapa, né? Então tá sendo Uhum. uma oportunidade muito bacana, muito desafiadora e vai ser muito, muito, espero que muito legal e que eu possa contribuir para todos os terapeutas e também pessoas que se interessam pela terapia de casal nesta modalidade. Uhum. Então vamos lá, vamos começando. O pessoal tá entrando, tá? E conforme tu tá me ouvindo bem, Luísa, tudo certo aí? Te ouço bem. Vocês estão nos ouvindo bem? Todo mundo ouvindo, enxergando, tudo certo, pessoal? Alguém dá um joinha aí pra gente saber? Eu falei, eu Às comentei. vezes demora um pouquinho, né? Eu comentei com a Luísa que aqui onde eu tô começou uma chuva do caramba, então, ó, a Luísa tá dizendo, ok. Valeu, Jéssica. A Lulu Obrigada, também. gurias. Então, Beijos. Matheus, seja bem-vindo, Matheus. Então tá. Então vamos lá, ó, Olga Mor se apresentando. Então Ai, que vamos lá, bom. Luísa. A primeira coisa que eu lembrei é que alguém me perguntou essa semana por que que eu faço as lives com fone de ouvido. Porque esteticamente não fica legal, né? É bem mais legal sem fone, fica muito mais bonito, né? Ó, Às tu tá vezes a com gente pode fone, usar um pretinho básico, né? tu tá com fone mais disfarçado, o meu não é tão disfarçado. Mas isso é uma coisa que eu pensei que é importante, que eu sei que tu vai falar sobre Com isso hoje certeza. também, né? Então eu te passo a Uhum. palavra, fica à vontade, e eu vou te interrompendo aí conforme o pessoal for perguntando. Certo. São tantas coisas, né? Eu acho que, em primeiro lugar, esse momento ele tem sido muito desafiador, né? Eu acho que a gente pode começar dizendo que ninguém é especialista em pandemia, né? Então, esse momento está nos proporcionando que a gente possa se reinventar. Né? Então, poder Uhum. pensar quais são as possibilidades, né? E como que a gente pode continuar mantendo os atendimentos para os nossos pacientes, e a gente sabe o quanto é importante, o quanto esse momento tem sido diretamente, né, influenciado a saúde mental das pessoas, né, e as Uhum. relações, tanto relações familiares. Uhum. Então, acho que é muito importante. Queria ouvir de vocês, quem está assistindo a live, vocês já fazem terapia de casal online, para eu ver um pouquinho do público?
Bom saber. Ó, Vai ficar gravado assim. Uhum. Vai. Jéssica vai ficar gravado aqui no próprio Instagram pelas próximas 24 horas e a partir de amanhã tá no nosso Facebook e no canal do Enfapa no YouTube. É só procurar lá que vai estar lá. Vamos ver se alguém responde a tua pergunta. Uma coisa que eu acho que é bem interessante de falar é que alguns até já atendiam online antes, né? De começar toda essa função do isolamento e da pandemia. Mas a grande maioria foi assim, né? Vupt! Do dia para a noite, acabou tendo que atender online, né? E tu sabe, Olga, que conforme o CFP, a gente tem agora, desde que começou a questão do isolamento social, 30 mil psicólogos se cadastrando no EPSI. É uma galera, é muita gente. Então, tinha, para explicar um pouquinho, né? O EPSI é um cadastro, né? Então, a gente não pode... Nós psicólogos, né? Nós psicólogos, certo, perfeito. Nós psicólogos, não basta a gente abrir uma sala virtual e começar a atender, né? Para a gente realizar esses atendimentos, eles têm que ter muito estudo, a gente tem que pensar muito como é que a gente vai organizar esse setting, né? E como que a gente se prepara para fazer esse atendimento, né? E o cadastro EPSI, ele é um cadastro dentro do Conselho Federal de Psicologia, tá? Em que tem uma série de requisitos em que a gente tem que colocar a nossa proposta de trabalho, né? Então, que ferramentas a gente vai utilizar, quais são os cuidados éticos, né? Qual é a nossa abordagem, qual é o público. Então, tem uma série de pré-requisitos para realizar o atendimento online. Mas tem um detalhe, né? Que o conselho, ele agora, a gente não precisa esperar, né? Os psicólogos que entraram com o pedido para fazer online, não precisam mais esperar a aprovação do cadastro. Basta fazer a entrada, né, do pedido e depois, então, já dá para dar o andamento, né, para não deixar de atender os pacientes e assim, esperando como que vai ser o resultado e a partir daí dar continuidade ou não ao atendimento. Sim, porque antes da pandemia, tu fazia todo o teu cadastro no EPSI e demorava um tempo para vir o retorno e tu ter... Era quase como tu ter um registro do CRP, tu tem um número do teu cadastro no EPSI, né? E antes demorava um tempo, eu lembro que o meu demorou bastante. E agora não, agora tu não precisa esperar este retorno do conselho para começar a atender, né? Ó, as pessoas estão dizendo que estão atendendo, Luísa, alguns estão atendendo individual, alguns ainda não, e todo mundo curioso para saber o que tu vai falar aí. Ai, que legal! Espero contribuir, com certeza. Vou trazer um pouco da minha experiência e, claro, né, a gente sempre dá o toque de como que a gente é como terapeuta, né? Então, é muito de como que a gente se sente no setting, como é que é a nossa relação terapêutica e também um pouco da nossa abordagem teórica e a forma como a gente entende que é legal fazer. Ai, calma aí, Olha... mexi aqui, calma aí. Fiz Ai, botou um filtro. Não era a intenção. Vou botar um filtro assim pra mim, bem cilhuda. Eu fui mexer nos comentários e encostei no filtro. Não, desculpa aí, E isso faz parte, gente. Eu queria também dizer, né, que a gente tem que a questão da tecnologia, a gente tem que estar muito tranquila, né, para lidar com esses imprevistos. Às vezes pode acontecer de cair a ligação, né, ou de dar uma interrompida, ou de daqui a pouco entrar um filtro, né? E é muito da forma como a gente lida, né, com essa questão e a importância de a gente manter a tranquilidade e sempre passar segurança para o paciente, né? Então, tem alguns O Matheus cuidados. tá rindo da minha cara ali, que eu botei o filtro, ó. Gostou? Vocês estão gostando? Botem o coração para a gente engajar a live e aparecer para mais gente também. Boa. Então, falando eu te interrompi, assim... né? Tu estava falando. Desculpa.
Tá, mas vamos lá, eu acho que isso faz parte, né? E isso daí vai acontecer também nas sessões, né? Às vezes pode acontecer da internet dar uma desinstabilizada, né? Então vou trazer algumas dicas do que a gente pode fazer para melhorar. Agora, por exemplo, começou um chuvão, né? E aí a gente já pensou, e agora como é que vai ficar a internet? Então tem Sim. algumas coisas que a gente pode fazer, um montão de coração, galera, tô adorando. Que bom. Tem um monte de... tem alguns cuidados que a gente pode ter, né? Tanto em termos de qual é a velocidade da nossa internet, que é um cuidado que a gente tem que ter, né? Que primeiramente a gente tem que ter uma boa velocidade de internet, tanto o paciente como nós, terapeutas, também temos que ter uma boa internet. Eu gosto, né? E acho que funciona muito bem é a gente atender pelo computador com o cabo de rede. Exato. Faz toda a diferença, né? Porque a gente sabe que o Wi-Fi muitas vezes ele dá uma desestabilizada e isso acaba dando muitas interrupções, né, na nossa conversa, né? Então, o cabo de rede, ele ajuda um montão, assim. Então, para os terapeutas, uma das minhas dicas é essa, usar o cabo de rede. Então, usar o computador, porque a gente tem uma visão um pouco maior, né, do paciente. A tela é maior, a gente consegue observar um pouco mais das nuances, de como que as pessoas estão, né, no celular. Ela acaba deixando um pouquinho menor, né? Mas o cabo de rede eu acho que é muito bom. Uma outra coisa, já que a gente está falando dessas ferramentas e aproveitando também das tecnologias, por que a gente usa esse fone? Né? Pois é, explica aí. Esse fone, na verdade, ele é um dos cuidados é a questão do sigilo, né? Que é muito importante que a gente use para que a gente claro que a gente vai estar sempre numa sala reservada, né? O setting, ele é muito importante como a gente se organiza, mas o fone, ele tem um dos objetivos é manter a privacidade, né? Das conversas, tanto do que o terapeuta está falando, como as duas pessoas que estão do outro lado. E também para que a qualidade do som fique melhor. Né? Então, como a gente tem esse microfonezinho aqui, ó, ele faz toda a diferença. Então, a gente escuta melhor, além da gente conseguir isolar os sons de fora. Tu limita o que o microfone está pegando, né? Já aconteceu de eu ter que atender sem fone e no fim é cachorro latindo, é criança gritando, é o vizinho martelando. Tudo isso acaba influenciando, né? Ó, a Jéssica está perguntando, Luísa, qual o programa ou aplicativo que tu indica? Por onde que tu atende? Quais são as plataformas que são indicadas para o atendimento? Ótimo, Jéssica, muito boa. Eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem, porque a gente fica se perguntando como é que a gente vai fazer um atendimento de qualidade, ético e seguro para o paciente, né? A gente sabe que o mundo virtual, ele é vulnerável, né? Isso a gente não pode negar, e isso é uma das coisas que a gente fala, inclusive no contrato com o paciente, que a gente não tem como garantir 100% da segurança, mas que esta segurança é de uma responsabilidade compartilhada, né? Então, tanto nós terapeutas, a gente tem vários cuidados importantes em relação a como a gente faz a sala, né? E como a gente organiza, mas o paciente também tem. Mas respondendo a pergunta da Jéssica, tá? Algumas dicas de sala de teleatendimento. Conforme as orientações, a gente tem um certo um conceito norte-americano, que são algumas leis que se chama HIPAA, HIPPA, tá? Que são várias legislações que falam sobre a segurança e como que a sala de teleatendimento tem que acontecer. Então, a gente tem atualmente um monte de salas de teleatendimento, mas tem algumas que têm essa HIPAA e outras que não, tá? Então, quais são elas? Eu separei algumas porque elas vão diferenciar tanto de ela ser gratuita, né? Então, de ter alguns planos, como por exemplo o Zoom,
que é uma sala que eu utilizo. Ela teve uma questão de segurança, né, importante, mas que a própria plataforma prontamente tomou todas as providências para conseguir arrumar todas essas questões de segurança, e tem alguns procedimentos que nós, terapeutas, usando o Zoom e assim como outras plataformas, a gente pode garantir maior essa segurança, né? Então, desde a gente ativar a sala de espera, que é algo que, então, a pessoa só entra com a autorização do anfitrião. A gente pode também fazer com que a gente sempre, uma coisa que é muito importante depois que todo mundo entrou, né? Então, daqui a pouco a gente tem um casal que está em lugares diferentes. Então, os membros que vão participar da reunião, a gente tranca a sala. Então, também tem essa opção. Ótimo. E tem vários mecanismos, né, que a gente pode também para garantir a segurança do paciente. Uma coisa também que é muito importante é a gente enviar um link a cada sessão, né? Porque às vezes o que acontece é a gente já programar. Todas as segundas às 6 eu atendo fulaninho e já faz um link. Isso não é seguro, né? Então, a cada sessão a gente abre uma nova reunião e envia um novo link. As pessoas, Então, eu tinha anotado bem direitinho essas dicas de segurança, né? Então, eu fiz uma... Gente... Fiz uma listinha. A Luísa preparou uma aula, tá, pessoal? Fiz uma listinha de coisas que são importantes pra gente, pra não esquecer nada. E a plataforma que tu mais usa é o Zoom, é isso? Porque essas dicas que tu tá dando me remete ao Zoom, né? Sim, o Zoom. Mas então, de plataformas, duas coisas que são importantes na escolha da sala de teleatendimento. É a criptografia e essa RIPA, tá? Então, tem a NEFT, que é NEFT, tá? Que ela tem essa RIPA, mas ela não é gratuita. Ela é $12 por mês, tá? As que eu mais indico, tá? O Doxme, depois, não sei se... Que eu vou soletrando, tu escreve, porque às vezes fica... Pois é, tô pensando aqui o que a gente pode fazer. A Elisa tá dizendo que adora uma listinha também, ó. E que se tu quiser tratar o teu toque, ela se disponibiliza, né? Afinal, Elisa, né, é médica, pode te auxiliar. Óbvio. Elisa, te mando uma mensagem depois, tá? A Lisa também, eu trabalhei com ela há muito tempo e a gente ainda é muito amiga. Ela é a rainha da listinha, ela é muito boa. Eu tenho várias listinhas Heck também. É rainha da listinha. Bom, mas então, eu não sei se eu escrevo aqui ou depois a gente coloca nos comentários. O que tu acha? Nem sei. Pode ser. Mas também tu tem pode, uma outra tu pode coisa, comentar gente. aí também, tá? Para botar o nome dessas coisinhas aí tá. todas, dessas plataformas todas. Tá? Vai dar acidente. Eu acho melhor eu não fazer. Então é melhor não mexer, tá bom. Mas aproveitando assim, então. já a deixa, no dia 18, às 21 horas, o Núcleo de Terapia Online do Instituto da Família vai dar uma aula sobre como fazer terapia sistêmica online. O link vai estar na bio. Então, essas coisas, hoje a nossa ideia da live foi mais um bate-papo. Mas na nossa aula, no dia 18 às 21, vai ter tudo isso que eu tô falando bem detalhadamente, tá? No final a gente coloca aqui os dados dessa aula. O Luiz, que também é do núcleo, né, de psicoterapia online do Infapa, tá dizendo, quem quiser saber tem que ver a nossa aula. Mas deixa a Luísa contar um pouquinho, Luiz. Deixa a Luísa dar umas dicas que o pessoal tá curioso. Vou dar umas dicas. Mas sim, eu vou dar uma listadinha sobre as salas que eu mais indico. Eu gosto muito do Zoom, mas claro, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, aula, adorei. Gente, vai estar o link na bio.
E aí a gente vai poder conversar juntos e vamos também especificar bem direitinho todas as questões que a gente está trazendo aqui. E também trazendo uma perspectiva da terapia de família, né? Como que a gente inclui outros membros, não só trabalhar o casal, mas como trabalhar a família na modalidade online. E trazendo bastante experiência clínica. Pois é, hoje o nosso tema é terapia de casal online. Daí a primeira pergunta que me veio agora, pensando no que tu estava trazendo, que às vezes o casal não está junto, não está no mesmo lugar. Como é que faz a terapia daí? Sei lá, um está em casa, o outro está no trabalho, né, para juntar esses horários, ou às vezes é um casal que está se separando, enfim. Como é que faz aí, Luísa? Eu acho que é essa a grande genialidade da terapia online, é essa possibilidade, né, de a gente fazer justamente para casais que não estão no mesmo local naquele momento da terapia. Então, a gente tem essa oportunidade de trabalhar com casais e isso é muito bacana. Então, casais que moram em cidades diferentes, a gente pode fazer terapia de casal. Casais que estão em locais diferentes, né? Até na mesma cidade. Mas, claro, né? Sempre preservando o sigilo e a privacidade. Não é, um casal tá no shopping e o outro tá na academia, né? Então, ter um lugar reservado, mas tem essa possibilidade, né? Então, a gente gosta de dizer que essa é uma das vantagens da terapia de casal online. Exatamente. É o casal não estar junto, né? Poder estar em uma cidade ou poder estar em lugares diferentes. O que eu costumo fazer com os casais, tá? Eu digo, na primeira sessão, pessoal, a gente vai fazer um grupo no Whats, mas é sem DR, tá? É só para a gente marcar e combinar as questões burocráticas. Então, no horário combinado, eu envio o link. Ali no link, os dois entram, se eles estão juntos ou separados, entram. A gente certifica que os dois que tá tudo ok e a gente fecha a sala. Então, essa é uma das vantagens da terapia de casal. E me diz uma... Vai, continua, Diga. depois eu Não, pergunto. diga. Não, eu fiquei pensando que tem pessoas que são mais resistentes a usar essas salas, né? Que não conhecem. Mas vou acessar o link. Ai, doutora, dá para fazer pelo WhatsApp? Ótimo, e é verdade, é verdade. Mas nós temos o compromisso com os nossos pacientes de garantir também a segurança deles, né? A gente sabe que o WhatsApp, apesar dele ser criptografado de ponta a ponta, ele não é tão seguro como essas salas, né, que antes eu estava dizendo, né, que a Docs.me, a Join.me, o Zoom, o Nest, eles não têm esta segurança e a gente não tem tanto controle, né? Então, o que eu costumo fazer e que dá muito certo, que o Luiz, eu comentei com ele, ele disse, Luísa, tu faz um tutorial? Que eu faço o seguinte, eu sempre tenho um print da tela do aplicativo. Então, se o paciente apresenta alguma dificuldade, não consegue conectar, não consegue ligar o áudio ou ligar a câmera, eu já tenho o print do aplicativo com as setinhas, indicando aonde tu tem que clicar para ativar os dispositivos. Né? Então, para que o cliente se sinta seguro de entrar naquela plataforma que ele não está tão acostumado, né? Enfim. Exatamente. Então, isso ajuda muito, assim, né? Primeiro, e isso é uma coisa muito importante, assim, que eu acho que tem que ser as nossas perguntas também para atender online, que é, eu me sinto preparada tecnicamente para realizar esses atendimentos? Então, não basta a gente só ligar e fazer uma chamada de vídeo, né? Tem uma série de cuidados que a gente tem que ter para fazer o atendimento online, né? Assim como no consultório presencial que a gente cuida com a poltrona, com a água, com a recepção. O isolamento. Com o isolamento. Aqui no atendimento online não é diferente. A gente também tem que investir em tecnologia, tem que investir numa boa iluminação, por exemplo, né? Que isso é uma das vantagens do online, é que a gente pode atender em horários alternativos. Mas a gente também tem que ter cuidado, né?
com como que o paciente está nos enxergando, qual é a qualidade de imagem de som, né? Isso faz toda a diferença também, né? Então, ter uma boa lâmpada, ter um bom um fone de ouvido. Um bom fone. Né? Um bom fone, investir também numa câmera, né? Numa webcam, que às vezes aqui, ó, deu uma diminuída na luz aqui. Se acontecer alguma coisa, é do online. Aí a gente volta tudo, gente. Não se preocupe. Então, ter uma câmera boa é isso, né? Assim como a gente investe no nosso consultório presencial, a gente também tem que investir no consultório, no nosso consultório online, e saber né? sair dessas pegadinhas, né? Eu tô pensando, se cai a internet aqui, tanto eu quanto tu, estamos no Wi-Fi agora, né? A gente recorre ao 4G, acabou a luz, é bom a gente ter uma luz de reserva, enfim, ter alternativas para conseguir dar conta, né? Apesar de que eu já terminei atendimento na ligação, né? Todo o resto falhou, a gente terminou na ligação. Né? E a gente tenta várias alternativas, assim, né? O vídeo trancou. A Lenise fez uma pergunta e a gente já responde, tá? Tá. Mas só em relação a isso da tecnologia. O vídeo trancou. O que a gente pode fazer? A gente liga e desliga a câmera. Já ajuda. A gente está vendo que o Wi-Fi tá instável, né? Então, tu pode trocar para o teu 3G um pouquinho e a gente já muda para o Wi-Fi, né? Então, a gente faz essas trocas. Ai, tá muito ruim. Vamos mudar de sala? Né? Então, aí a gente vai do Zoom. Eu uso às vezes o Skype também, o Business, que é bom também, né? Então, tá ruim. O WhatsApp é o que meu último grito, né? Mas tá ruim essa sala, tá com muita instabilidade, a gente pode pensar, muda pro 3G, bota o cabo, bota o Wi-Fi. A gente tem que ter esse jogo de cintura e principalmente passar tranquilidade para o paciente. Tá tudo bem, isso faz parte, né? E daí é importante conhecer todas essas ferramentas utilizadas para quando forem surgindo os percalços, a gente saber aonde recorrer, né? E o que fazer. Isso. Vamos ver a dúvida da Lenise, então. Vamos. Para um casal que está em conflito e mora junto, não é difícil a proximidade necessária para ficarem na mesma tela? Uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Aí que a gente pensa, né? Como é que a gente costuma lidar com esses conflitos e com essas dificuldades no presencial, né? Às vezes a gente fica com um monte de dúvida. E se o paciente, e se um dos casais levanta, por exemplo, da sessão, o que a gente faz, né? E tem muito a ver com como que é a conduta que a gente já teria no consultório presencial. Isso da proximidade, eu acho que é uma questão que a gente pode trabalhar em sessão. Então, como é que, diante dos conflitos, como é que está sendo para vocês terem que ser um pouco mais colaborativos e estar mais pertinho? Eu estava agora atendendo um casal que está com isso, né, com essa dificuldade, com o conflito, e a terapia, e é esse momento de colaborar, de repente, dividir o fone. Né? De como é que a gente vai se organizar dentro da tela. Isso também pode ser terapêutico, da gente poder, como é possível colaborar mesmo diante dos conflitos. E se fica muito difícil, tá? Então, daqui a pouco é um casal que não tá conseguindo dividir a tela, né? Que tá muito difícil, né? A nossa primeira alternativa é trabalhar essa dificuldade e ver como é que é possível para eles dividir a tela, né? E entender um pouco mais sobre essa dificuldade. E a outra alternativa tá muito difícil ficar na mesma tela, então a gente pode combinar, se vocês querem fazer em lugares diferentes da casa, os dois acessam o link, né? Boa. Então, um tá no escritório e o outro tá na sala, né? Enfim, dois lugares diferentes tá muito difícil. Então, a gente tem essa possibilidade, os dois acessam o link e a gente respeita essa necessidade de distanciamento nesse momento. Vocês tem acham uma que eu fui clara?
Vão perguntando aí. Vamos perguntando. Tem uma dúvida do Matheus aqui. Com essas intercorrências, né, todas essas questões tecnológicas, o tempo de sessão também aumenta? Boa pergunta, Matheus. Olha, eu faço um intervalo, eu reservo 1h30 para cada sessão, tá? A primeira sessão, ela geralmente tem mais estas dúvidas, né? Sobre se eu vou conseguir conectar, não está conectando direito, né? Então eu já reservo um tempo maior e é muito importante que a gente coloque no nosso contrato, que eu também vou falar um pouquinho sobre o que a gente coloca no contrato online, né? Que é possível que hajam sim essas interrupções, né? Eu, como terapeuta, eu costumo me organizar colocando um tempo maior, né? E flexibilizando para possíveis interrupções. Então, eu sempre deixo 1h30, né? E assim como tu tinha comentado, a gente deu uma interrupção, a gente tentou uma vez, tentamos uma sala, tentamos outra sala, a gente não conseguiu. Dentro do contrato está escrito, caso haja problemas de conexão, na próxima sessão a gente recupera o tempo que a gente não conseguiu. Né? Mas essas interrupções eu acho que é muito da forma. Tem alguns terapeutas que consideram que dentro daquela 1 hora vai ser, bom, se deu interrupção, Acontece, se não deu, faz parte. O que eu já vi, a gente já conversou, acho que em algum outro momento, talvez, e eu percebo na minha prática, é que no consultório presencial, a gente fica tranquilamente 60 minutos com um casal e o tempo voa. Parece que no atendimento online demanda muito mais atenção. E o que às vezes eu tenho conversado com outros terapeutas não, a gente não fica 60 minutos online. Quanto tempo é o teu atendimento online com um casal? Considerando que funcionou tudo bem, né? Considerando que está tudo fluindo bem, né? Que dá tudo bem, dá tudo bem. Que está tudo certo, tecnologia funcionando. Quanto tempo tu fica com um casal? Isso que tu tá falando, Olga, inclusive saiu um estudo de que realmente, tanto para as aulas, para trabalho, a gente fica muito mais cansado, porque essa modalidade, tanto o teletrabalho, quanto as aulas, quanto o atendimento, né, de saúde, ele demanda muito mais atenção e isso nos deixa muito mais cansado. Os meus atendimentos, eles costumam durar 60 minutos, né? Tá. E vai muito, eu acho que do estilo do terapeuta, do estilo do casal e da nossa sensação. Pessoal, vocês estão sentindo que a gente não está produzindo tanto? Vamos pensar o que a gente pode combinar para essa sessão e para a próxima sessão. De a gente também ser flexível, assim como no consultório presencial, pode ter essa sensação de que, bom, se esgotou e que está tudo bem se esgotar, né? Às vezes a sessão e não completar esse horário, a gente ter a flexibilidade de compartilhar essa sensação, né, com as pessoas que a gente está trabalhando. Se eles concordarem, a gente encerra. Eu acho que não existe essa só porque é 60 a gente precisa fazer a 60. Né? É muito de como que tá o clima, o quanto está rendendo aquela sessão e a gente respeitar os limites. Sim, eu tenho a sensação de que às vezes se esgota, assim, fica mais cansado. Acho que esse estudo que tu falou, eu já dei uma lida e realmente faz muito sentido, porque a gente depende de muitas coisas, não é somente nós e o casal que está na nossa frente, né? Mas tem várias coisas que envolvem o atendimento online e às vezes pode ficar mais tenso, vamos dizer, mais cansativo, né? Mas claro, flexibilidade sempre, né, Dinamarca? Isso aí. Trocas espontâneas no momento. E eu acho que isso, assim, né, pegando um pouco, tem muito estilo do terapeuta, mas acho que tem muito também com a nossa abordagem teórica que a gente trabalha aqui no Instituto, né? Nós, enquanto terapeutas sistêmicos, a gente nós somos os nossos instrumentos, né? Então, desde as nossas sensações da relação terapêutica, assim como a gente também pode utilizar
essas sensações de como é que vocês têm se sentido nesse espaço, como é que está sendo para vocês estão sentindo cansativo? Como é que a gente pode tornar esse espaço mais leve, mais produtivo, né? Tem algumas vezes assim, será que vocês não querem preparar um chá para a gente tomar junto durante a sessão? Boa. Né? Quais são as nossas ferramentas e o quanto o terapeuta também tem que ser criativo para tornar esse espaço agradável, terapêutico, acolhedor, né? E que a gente possa também proporcionar um espaço e que as pessoas se sintam vinculadas. Às vezes eu percebo que tem alguns terapeutas que pensam assim, eu não vou conseguir me vincular direito numa telinha. Na terapia né? online. Na Eu acho que isso terapia online. ainda é um preconceito, não acha? Eu tenho essa sensação. E acho que é também um pouco dos terapeutas que não se experimentaram totalmente nessa modalidade, não se autorizaram a viver tudo isso, né? Porque a gente diz, né, que para uma psicoterapia dar certo, um dos principais pilares é o vínculo, né? E é possível sim fazer o vínculo nessa modalidade, né? Acontece o olho no olho, acontecem as trocas, né? Tem a questão do olhar, da forma como a gente se coloca. Então, é possível. Me lembrei agora que eu comecei atendendo online, né? Com brasileiros que moram no exterior. Tu lembra como é que foi o teu primeiro atendimento online? Como é que isso aconteceu? Eu me lembro como eu fui a primeira vez como paciente online. Tu começou como paciente online, é verdade. É verdade. Eu comecei lá em 2012, tá? Eu morava na Ilha de Malta. Eu, como uma pessoa bem alternativa, não ia escolher fazer um intercâmbio num lugar óbvio, né? E aí eu fiz o meu intercâmbio para estudar inglês em Malta, que é uma ilha no sul da Itália. E eu fazia terapia com a Mariana Raimundo. Até eu acho que ela não tá, mas não deixando tá aqui. Um beijo muito especial para ela. Foi uma pessoa que me acompanhou em todo o meu processo de me construir como psicóloga, né? E eu me lembro que foi muito importante, porque eu estava num lugar completamente diferente, uma cultura muito diferente, porque Malta é uma cultura muito diferente da nossa, e o quanto foi importante fazer a psicoterapia e continuar o acompanhamento, né? Mesmo estando longe, né? E pegando um pouco isso dos brasileiros, eles me comentam muito o quanto faz diferença tu fazer terapia na tua língua materna, né? Com certeza. E o quanto é possível a gente se conectar com as pessoas também, mesmo nessa modalidade, né? E me sinto... e é muito especial, assim, né? Eu recebo feedbacks muito legais. E eu acho que tem muito do como o terapeuta se sente nessa modalidade. E eu acho que faz completamente diferença. Bom, então né? Olha que interessante, a gente sempre fala dentro da psicologia, pelo menos eu acho muito importante, que antes de tu ser terapeuta, é importante que tu experimente estar do outro lado, como cliente ou paciente, né? Então tu começou na terapia online do outro lado, como paciente, né? Verdade, e daí, verdade. quando tu precisou, quando tu decidiu atender online, tu já tinha essa experiência. Imagino que foi um pouco mais tranquilo esse início. Porque eu tô falando isso porque a Dinamarca está comentando aqui de uma importante diferença de ser olhada, que é uma coisa é um casal que tu já atende e de repente precisa passar pro online, ou porque agora em época de pandemia foi pro online. É diferente de um casal que tu já começa atendendo online. É verdade, é verdade. E é muito possível fazer vínculo. Eu tenho um monte de casais me procurando e tem sido muito legal, assim. E casais, o que eu tenho percebido, assim, né, dos casais que têm me procurado, assim, diferentes perfis, né, de casais, tanto casais jovens, casais um pouco mais velhos, casais que estão com com o nascimento do primeiro filho, que a gente sabe que é uma demanda que vem, né? E casais que moram em cidades pequenas. Então, daqui a pouco eu não quero encontrar o meu terapeuta no super,
né? Uhum. Eu não sinto que eu tenho um terapeuta, que eu tenho, sei lá, recursos de saúde, que eu me sinta confortável para acessar numa cidade de 2.000 habitantes, né? Então, Uhum. a terapia online, ela também possibilita que a gente acesse essas pessoas que daqui a pouco não fariam terapia de casal, né, com um terapeuta na sua cidade de 2.000 Com habitantes. certeza. Uhum. E que agora no online elas estão procurando e estão se beneficiando muito, né? Então essa Uhum. troca, o vínculo, o acolhimento, o como as pessoas se sentem, a gente poder, né? Porque tem uma coisa, a gente também está atento ao olhar, né? Então enquanto um está falando, por isso que às vezes a gente tem que ter muito cuidado na posição da câmera, né? Uhum. Então, às vezes o que acontece é que o casal fica muito juntinho e um vai indo pro lado e vai indo assim, né? Então, de estar sempre junto com eles, olha, eu não estou enxergando muito bem, dá para ajeitar melhor a câmera, né? O que tu pensa disso que o fulaninho está falando, né? Então, as mesmas Uhum. técnicas que a gente usa de dar palavra para os dois, de trabalhar a comunicação, de poder pensar formas alternativas, né, de se comunicar e de resolver os conflitos, a gente faz também no online. E eu tenho Uhum. recebido ótimos feedbacks, né? Porque a gente tem que estar. E o online possibilita uma outra coisa que também é muito legal para isso do olhar e etc., né? Que é como que eles nos recebem dentro da casa deles, né? Pois é. Como é que eles se organizam para nos receber, né? Uhum. Porque uma coisa é quando eles vão lá no consultório e se preparam, etc, né? Uhum. Outra coisa é eles mostrarem, olha, Luísa, aqui é a nossa sala, é aqui que a gente gosta de ficar junto, Esse é né? o meu cachorro. Esse é o meu cachorro. Né? Esse daqui a pouco eu estava atendendo antes um outro casal que tem filhos pequenos. Então eles se organizam para a sessão e às vezes entra um ou outro, né? Óbvio. E aí a gente já vê como é que é a interação como é que é a interação deles com os filhos. Quem é que Uhum. toma frente, né? Quem é que faz o trabalho, né? Quem é que conversa, quem é que coloca limite, como é que eles se organizam para, inclusive, reservar a privacidade deles, né? Que a gente fala, né? Que às vezes com o nascimento dos filhos fica tudo muito enrolado, né? Como que Uhum. eles conseguem também preservar? Ou também, como é que a gente inclui as crianças, né? Uhum. Ah, vocês querem mostrar a terapeuta, né? Então eu sou apresentada para as crianças, né? Ah, e aqui a gente conversa sobre a gente, né? Então é uma oportunidade muito legal. Esse daqui é o nosso gato, né? Aí o gato fica no colo, né? A gente faz junto, né? Então, isso do online, ele faz com que a gente compreenda também muito mais sistemicamente como as pessoas se organizam dentro das casas, Tu pode né? compreender melhor e amplia as possibilidades para quem está procurando terapia, né? Porque às vezes o Uhum. casal que está com filhos em casa, não tem com quem deixar, não poderia ir ao teu consultório, podendo ter um atendimento online. Opa, é possível fazer É terapia possível. então, né? Sim, claro. Então a gente coloca as crianças, a gente organiza as crianças ali e agora é o nosso espaço. Eu trabalho bastante, eu adoro trabalhar à noite, assim, né? Eu digo que eu sou uma terapeuta às 8 da manhã e às 8 da noite sou outra, né? E tem muito de como que a gente funciona e a gente se conhecer e ver como é que é, né? Uhum. Então, eu trabalho muito em horários alternativos. Isso também é muito legal, né? Que o online Sim, possibilita. Porque daqui a pouco no presencial, sair às 10 da noite do consultório fica ruim, né? é verdade. Não é tão seguro, tem a questão Uhum. do deslocamento, né? Mas Uhum. quando a gente faz online, a gente está em casa, a gente está seguro, a Tu gente escolhe pode o horário. tu escolhe o horário, tu Uhum. escolhe a tua posição, a posição que tu te sente mais confortável. Se tu Uhum. quer ser atendido, sei lá, de pantufa, enfim, né? Eu fico pensando agora nesse momento, né? E tá tudo bem, né? A gente traz essa proximidade, esse acolhimento
e as pessoas gostam muito. Inclusive, eu tenho algumas pessoas que eu acompanho que eram do presencial e que agora estão no online que dizem, Luísa, tô adorando. Eu acho que eu não quero Não vai voltar. voltar para o presencial, Não vou voltar exatamente. para o presencial, Uhum, porque eu não preciso me deslocar, eu posso fazer em outros horários, eu posso uhum. estar bem confortável na minha casa. Agora, nessa época de pandemia, ainda mais eu não estou me expondo a riscos. E mesmo assim, mesmo diante de todos esses desafios que a gente está vivendo, eu permaneço cuidando da saúde mental, né? Eu permaneço cuidando da minha relação, da relação comigo mesmo e também com o meu companheiro ou com a minha companheira, né? Uhum, uhum. Enquanto não surge nenhuma outra dúvida aqui, deixa eu te perguntar. Algo Hum. inusitado que já aconteceu nessas terapias online com casal? Tem alguma situação engraçada que tu gostaria de dividir? Ai, situação engraçada. Porque eu já ouvi assim, eu já ouvi história de Tô gente que estava pensando. atendendo o casal de pijama na cama, fazendo terapia, Sim. né? Já soube de Sim. gente que, para conseguir fugir dos filhos, se fechou no banheiro para o atendimento. Tu já teve alguma situação Verdade, inusitada assim? verdade, verdade, verdade. Olha, no banheiro eu nunca atendia. No banheiro eu nunca atendia. Mas já atendi no carro. No carro. Individual para quando são questões, né? Porque como a gente trabalha de maneira, né, sistêmica, a gente gosta de incluir pessoas, né? Então, Sim. essa questão da privacidade e esse momento de dificuldade de isolamento está sendo uma oportunidade para os terapeutas sistêmicos para trabalhar as relações, né? Uhum. Mas tem algumas situações específicas que eu já trabalhei, eu já atendi no carro, Mas sim, na cama, já atendi na cama, já atendi com Uhum. o gatinho, já a Uhum. criança entrou e deixou cair a câmera. Uhum. Isso acontece. Mas é muito. É muito da gente poder levar, da gente trabalhar com leveza, né? Os desafios, eles são oportunidades Uhum. também, né? Uhum. Para como a gente pode trabalhar e como é que a gente pode perceber e intervir, inclusive nesses momentos que são mais desafiadores para o terapeuta e que às vezes no presencial a gente tem um pouco mais de controle, entre aspas, Uhum. né? Uhum. Mas isso, poder estar na casa, poder ter todos esses desafios são oportunidades para a gente Se- trabalhar no aqui e agora, né? Será que no atendimento presencial teria um pouco mais de formalidade que no online não se faz tão presente? Será que tem a ver com isso? Fiquei pensando agora. Eu acho que pode ser. Acho que pode Porque ser. no teu consultório a pessoa não chegaria de pijama, né? No teu É consultório verdade. possivelmente não levaria o gato, né? Então É parece que no verdade. consultório fica uma coisa um pouco mais formal. Luísa, É nosso tempo verdade. está chegando ao fim. Não, Então acredito. vamos olhar essa tua lista aí, vamos ver o que é mais legal que tu precisa nos contar, para a gente não ficar Hum. com um buracão, assim, com a sensação de que não falou o que queria falar. Ah. Aí a gente vai se empolgando e vai falando, né? Eu te disse que passa muito rápido e que a Não gente vai acredito que já falando. passou aqui essa minha listinha aqui, a minha falsa sensação de controle. Olha, Uhum, gente, o que eu faço o convite é para nossa aula do dia 18, às 21 horas, que lá a gente uhum. vai ter uma aula bem estruturadinha e falando sobre todos esses detalhes que a gente trouxe aqui. Mas gostaria de provocar os terapeutas que estão nos assistindo, né, com 3 perguntas, né? Que é: eu me sinto tecnicamente preparada para realizar os atendimentos? Eu me Uhum. sinto preparada teoricamente para realizar os atendimentos? E outra, eu me sinto preparada e eticamente, porque a gente sabe que casal é muito difícil de trabalhar. É um baita de um desafio, né? Uhum. Então, isso a Tu tá gente. lendo os comentários, né? Tu tá Tô falando e lendo os lendo. comentários e tá te Aham. perdendo. Eu já percebi isso. Tô Deixa que lendo eu os leio, vai lá. comentários. Vai lá. Mas é o quanto a gente está preparado. Voltando, Matheus, eu já te respondo.
Calma. As várias abas na cabeça, né? Aham. Do Windows que a gente abre, né? Mas da gente poder pensar, né? Porque não basta a gente abrir uma sala virtual. A gente tem que estudar, a gente tem que entender de tecnologia, a gente tem que se preparar teoricamente, né? A gente tem que estar muito seguro para também passar essa segurança, tanto tecnicamente como teoricamente, né? Para os pacientes, né? Agora eu me lembrei de uma coisa que costuma dar muito certo antes do primeiro atendimento, que é fazer um PDF, tá? Com as orientações de como que vai funcionar a terapia, né? Então, essas dicas, né? Usa o fone de ouvido, deixa o telefone na horizontal, fica perto do modem. Antes da consulta, eu vou entrar em contato contigo e te enviar um link, né? Então, todas essas questões que a gente pode antecipar, né, da sessão, para que as pessoas também se organizem para a terapia. Né? Então, E possam se sentir segura, né, para aquele atendimento. Com certeza. Como faz para participar da aula? No link, vai estar no link da bio, tanto do Instagram, do Infapa Porto Alegre, que é esse, o Infapão, né? Como o Infapa Online. Não, deixa eu só explicar, é que talvez nem todo mundo saiba, mas é que a gente tem, no Instagram a gente tem dois perfis, né? Tem o perfil do Infapa, que é onde do Instituto da Família, onde a gente divulga todos os eventos referentes ao Infapa, estudo, curso de formação, grupo, né? E também temos, que é onde a gente está agora, e também tem o Infapa Online, que é especificamente para os eventos online, para psicoterapia online. Desculpa, me atrapalhei aqui. Eu fui ler aqui que a Elisa comentou que listas são criadas para não serem seguidas. Corretíssimo, que tu não adoro. Seguiu a lista. Não, mas a Luísa segue a lista. Olha, a Elisa, ela não curte, não. Ela é toda, né? Toda organizadinha. Mas tá, conta do curso aí. Né? Eu tento. Adorei o Infapão, diz a Luísa. Estamos no Infapão, Luísa. Estamos no Infapão, estamos no Infapão. Então, o núcleo de psicoterapia online, ele nasceu com uma pesquisa, tá? Para populações rurais. Então, justamente essas famílias que não tinham acesso à terapia de família. E deu tão certo que a gente começou a pensar em outros projetos, né? Então, tem pesquisas muito legais, tá? Inclusive, apontando os resultados e a adesão e o quanto o online tem bons resultados e resultados semelhantes ao presencial. E agora o Infapa Online está com uma nova proposta, que é capacitar terapeutas que se interessam pela abordagem online, que se interessam pela abordagem sistêmica, a trabalhar na modalidade online. Então, como é que a gente trabalha casal? Como é que a gente trabalha família? Quais são, como então ser terapeutas sistêmicos nessa modalidade? E o Infapa Online tem o objetivo de ajudar terapeutas a se capacitarem, né? Como a gente tinha comentado antes, não basta abrir uma sala. Tem um estudo, tem que pensar e a gente tem que se preparar teórica e tecnicamente para realizar os atendimentos nessa modalidade. Então tá, então conta de novo aí do curso, a gente vai colocar o link do curso na bio do Infapão, né? Do nosso Infapa Porto Alegre, mas dá uma convidada aí para o curso, Luísa, por favor, dá os detalhes que está chegando o fim do nosso tempo. Ah, tá bem, então. Então, no dia 18, às 21 horas, a gente vai ter uma aula aberta, tá? Então, tá todo mundo daqui uma semana. Convidado. Daqui uma semana, tá todo mundo convidado para participar dessa aula. Então, vai ter um link onde a gente vai ter as inscrições e mais pertinho do dia da aula, a gente vai enviar o link individualmente para acessar essa aula. Nessa aula, a gente vai falar sobre como o novo pode ser uma oportunidade, né, de trabalho e para a gente pensar como incluir novas pessoas. A gente vai também trazer
técnicas sistêmicas, né? Então, daqui a pouco, como é que a gente faz um genograma online, né? Que é uma das coisas bem legais. Trazer alguns casos clínicos que deram muito certo, né? Trazer os desafios e poder pensar juntos como a gente está mais preparado para essa modalidade. O online é um mundo de possibilidades e o Enfapa Online está aqui para ajudar vocês a capacitar e a preparar para fazer um atendimento qualificado, ético e com toda a preparação necessária para a gente oferecer um trabalho muito legal e ter ótimos resultados também. Então tá, Luiz, agradecemos então tua participação aqui hoje, esperamos todo mundo, semana que vem nos encontramos, então, respondido, Matheus? Respondida a pergunta? Então nos encontramos todos daqui uma semana no curso do Enfapa Online, é isso? E se vocês tiverem dúvidas, tá? A gente tem o Enfapa Online, mandem mensagens, perguntem todas as dúvidas e também... Pode mandar aqui também. Pode mandar aqui também, no Enfapão. No Enfapão. E também a gente tem o enfapaonline@gmail.com, tá? Que é o nosso e-mail institucional e que a gente também vai estar ali para responder todas as dúvidas e a gente espera todo mundo para fazer uma aula muito bacana. O pessoal dizendo aqui, dando parabéns, agradecendo, o Luiz dizendo que a aula online é gratuita, né? Yes. Essa parte é bem importante, pessoal, é gratuito. Então tá, o pessoal dizendo que curtiu, eu não vou citar todo mundo, porque é bastante gente, mas então é isso aí. Beijo pra todo mundo e obrigada beijo, por terem ficado. Luísa. Boa noite. Boa noite, então, para beijão. quem quiser assistir, não conseguiu assistir tudo, lembrando que essa live fica gravada aqui nas próximas 24 horas e a partir de amanhã ela vai estar no perfil do Enfapa no Facebook e no nosso canal do Enfapa no YouTube. Ok? Certo. Tchau, tchau, boa noite. Beijos, boa noite. Tchau, Lu. Tchau, beijo.